Essa aqui, gente, torcedores, calma. Quando ele fala sobre time titular, vamos lá, Mister. Com aqueles 11 que podem iniciar um jogo. E, sinceramente, eu estou preocupado com a equipa que nós podemos construir. Jogamos num campeonato que vocês conhecem melhor do que eu, com 60 e tal jogos. Eu tenho que preparar o jogo do Mirassol, mas tenho que preparar o jogo que vai jogar a seguir 2 dias depois. Vamos jogar na Argentina. E todos os jogos são importantes. E depois temos no Internacional e sucessivamente. Temos de ter jogadores que dêem respostas a todos estes jogos. Com certeza que não serão o mesmo 11 que joga o primeiro jogo, vão jogar o segundo. Pode haver 2, 3, 4, 5, 6 alterações, porque nós queremos sempre uma equipa fresca, queremos uma equipa competitiva, uma equipa que consiga ter intensidade. E com certeza, se não tivermos essa atenção, passado 3 ou 4 jogos, já ninguém anda. Toda a gente já não consegue desenvolver aquilo que nós pretendemos. Por isso, uma das razões que eu procuro soluções para as posições dentro do elenco é termos esta capacidade de alterar nos jogos e quem entrar já com o nível de aprendizagem, com o nível de condição próprio para ganharmos os jogos. Porque nós temos duas coisas, temos que alterar, mas temos que ganhar também. E pronto, e não existe outra solução, é nós gerirmos a equipa e arranjar soluções dentro do efetivo. Não é por acaso que as melhores equipas têm sempre grandes efetivos e grandes elencos e não é somente 11 jogadores, porque se nós estávamos à espera só de 11 jogadores, não é fácil jogar o campeonato português, quanto mais o brasileiro. E aí, meu povo? Acho que isso aí explicou muita coisa desses jogos treino, né? Isso aí explicou, por exemplo, essa questão entre o Wallace e Romero, que tem muita gente que foi muito assunto aqui, né, também. Acho que a gente vai acabar tendo os dois como eventuais titulares ali muitas vezes, né? A gente falou muito desses dois e também a questão das trocas ali na lateral esquerda. E o Jardim mostra uma preocupação muito grande em ter o time sempre 100%, né? Fisicamente, ele prefere trocar o jogador do que entrar com um time que não esteja de 100%. Isso ficou claro para mim na entrevista dele. Prefiro rodar, prefiro ter 17, 18 titulares, né, do que entrar com um time que não esteja 100% fisicamente para entregar. Então, isso para mim ficou muito claro. Esse entendimento dele me agrada muito, né? Esse entendimento de que se você não disputar fisicamente, se você não pelo menos equiparar com o adversário fisicamente, a técnica não vai te ajudar sempre. Pode acontecer uma vez ou outra, mas em geral você vai perder a partida, não vai conseguir ganhar. E aí, algumas explicações, né? Outra também, que a gente pode concluir, né, usando a lógica aí, que o time do Cruzeiro não vai ser montado em função desse ou daquele jogador, né? Seja ele Matheus Pereira, seja ele Gabriel Barbosa, independente de quem for, né? Tá bastante claro para mim que não vai montar em função desse ou daquele, não. Eu até brinquei com o Valu hoje, um abraço aí pro Valuzinho. O Jardim deu o mesmo exemplo que a gente deu algumas semanas atrás aqui na live, né? O melhor PSG não foi o PSG do Neymar, do Messi e do Mbappé juntos, porque coletivamente não funcionava, né? Você tem que pensar na entrega do time coletivamente. Então, dá para perceber nitidamente que ele não vai escalar o Matheus Pereira, o Gabigol, o Dudu juntos, porque são os jogadores de maior nome ali no ataque, ou colocar o Wallace porque eles têm mais nome, né? Os jogadores vão ter que mostrar e vão ter que entregar aquilo que ele está esperando, uma equipe intensa, uma equipe que dê resposta dentro de campo, uma equipe que se conecte coletivamente. Eu acho que a gente vai ter que se acostumar a ver nomes talvez que a gente não esperava no banco em alguns bons jogos da temporada, e ele precisa ter o elenco na mão para poder fazer essa rodagem. Eu acho que um ponto interessante principalmente por ele nunca ter trabalhado aqui na América do Sul e me deixava um pouco preocupado, seria como que ele ia entender essa dinâmica do calendário brasileiro, que é jogo atrás de jogo, e parece que ele já entendeu essa dinâmica realmente, que ele vai precisar rodar o time, ele vai precisar contar com um elenco um pouco acima ali dos 11 jogadores, ele vai precisar contar com mais jogadores para poder conseguir entregar em alto nível, pelo menos fisicamente, em todos esses primeiros jogos, que vão ser quarta, domingo,
Acho que é uma oportunidade legal para que os garotos do Sub-20 que estão se destacando também tenham essa oportunidade de entrar aos poucos no time titular, já que ele falou que ele quer trabalhar com ele com um pouquinho mais curto, então é uma oportunidade legal também. E acho natural, né? É mais importante pro Cruzeiro, pro Cruzeirense, chegar ali no jogo e ganhar de 2-0, que o gol seja do Lautaro e do Marquinhos, do que perder com o Gabigol e o Matheus Pereira titular. Pelo menos é a minha opinião. Né? Colocar o jogador só porque ele tem nome, sendo que ele não tem condição física de entregar. É só lembrar do William, que veio de uma sequência enorme de jogos e chegou pregado no final da última temporada, errando absolutamente tudo. Não estava fisicamente bem para poder jogar. E na altura a gente não tinha, por exemplo, o Fagner para poder substituir. Hoje já é uma questão que o elenco deu uma encorpada. Ainda não é o elenco dos sonhos, não é o Real Madrid, o Cruzeiro não está no patamar do Palmeiras, do Flamengo, mas nitidamente a gente tem mais opções do que tinha ano passado. Então espero que o Leonardo Jardim consiga mesclar todas essas situações, dando oportunidade para os crias também, para que a gente consiga estar fisicamente preparado para todos os desafios, até chegar lá na janela do meio do ano, que se necessário ele vai fazer algum ajuste ou outro para poder trazer algumas opções para o treinador. E falando de mim, Patrick, né? A minha expectativa para que esse elenco que tem margem para evoluir, e principalmente nas mãos do treinador que temos hoje, então uma expectativa vai muito direcionada ao Leonardo Jardim, treinador europeu, então com mentalidade europeia, e teremos que acostumar com esse rodízio. Né? O meu receio é justamente dentro daquilo que foi impregnado na nossa cultura, até pensando por alguns comentários aqui, o Hélio Dias. Perder 2 jogos e os modinhos já vão chamar ele de professor Pardal. O Jonathan Paiva, rodízio de elenco nunca deu certo no Brasil, nunca. Então tem alguns comentários aqui, o Pedro Nunes também, membro e parceiro, torcida do Cruzeiro vai endoidar com essa rodagem. E o Átila também, membro e parceiro, misericórdia, começa com esse rodízio e estamos perdidos. Então temos que começar a acostumar, lógico que isso vai basear muito no resultado, né, Samuca? Fez o rodízio, venceu, trouxe um bom resultado, automaticamente vai atrelar ele um bom trabalho. Espero que dê muito certo. Eu estou na condição de ter paciência, de me condicionar sem esperar, porque eu hoje tenho, pelo menos à frente do Cruzeiro, um profissional, pelo menos que eu imagino, que eu queria muito que estivesse aqui, nem imaginava que poderia estar. Então tem que estar também atrelado dentro dessa ideia e perfil no qual ele está trazendo para o Cruzeiro. O ponto que é importante a gente dizer é o que o Leonardo Jardim está dizendo ele não vai escalar um time sábado e outro na terça. Não vão ser 2 times. O time sábado tem Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno. Aí o outro vem Léo Aragão, Fagner, Gamarra. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que em determinados jogos ele vai precisar tirar um ou outro que não vai estar com aquilo que ele precisa que o time entregue. E isso é o natural. Eu acho que está certo. Por exemplo, ele enfrentando o Mirassol dentro do Mineirão é um jogo que ele pode, com o Matheus Pereira, com o Dudu, com o Gabigol. Ele enfrentando um Santa Fé lá na Argentina, ele enfrentando um Internacional em Porto Alegre, um São Paulo no Morumbi, é outra história. Então, mais para frente aí tem mais 2 trechos ainda para a gente trazer. É isso que está querendo dizer o Leonardo Jardim. Ele precisa de estar com os jogadores no ápice para entregar o que ele quer. Então, em um jogo você pode usar uma estratégia, em outro jogo pode usar outra estratégia. E acho que isso tende a funcionar, né? A prática é que vai mostrar, tomara que ele tenha resultado aí o mais rápido possível, para ter paz, né? Para trabalhar. Então, é o que eu entendi em todas as respostas que foram dadas pelo Leonardo Jardim, né? Porque às vezes a gente fica... o Renato Gaúcho fazia isso muito lá, né? No Grêmio. Era um time nas Copas e outro no Brasileiro. O Mano Menezes chegou a fazer isso. O Adilson no Cruzeiro, quando fazia aqueles times, o mistão, falava que era um mistão, mas colocava ali 2, 3 titulares e botava a maioria reserva também no Brasileiro. No Mineiro, que muitas vezes acontecia. Sim. Acho que importante nessa história toda é o Cruzeiro conseguir definir uma espinha dorsal ali de 5, 6 jogadores
que o time vai rodar em torno deles, né? Claro que nem sempre eles vão poder jogar todos os jogos, mas você tem jogadores com biotipos diferentes. Você tem o Matheus Henrique, que é um cara que aguenta jogar muitos jogos na temporada, um Fabrício Bruno, o Jonathan, que é novo, até porque zagueiro às vezes acaba desgastando menos, mas tem que ter uma espinha dorsal, né? Acho que mudar demais o time igual alguns se interpretaram, acho que é muito extremismo e até ruim para a questão da conexão dos jogadores em campo, né? O time não pega entrosamento assim. Agora, você tendo uma espinha dorsal e variando ali de acordo com a partida e pela necessidade física, 2, 3 jogadores, eu acho que isso faz parte do planejamento. E se o Cruzeiro investiu para ter um elenco, ele precisa confiar nesses jogadores. E aí vai passar nas próximas janelas por uma questão de avaliação dessa comissão técnica, e por isso é importante a gente não ficar trocando de treinador todo ano, 2, 3 vezes, para que nas próximas janelas o Leonardo Jardim esteja no comando e ele saiba, olha, a gente precisa otimizar os jogadores aqui da lateral, então a gente vai fazer uma troca, ou a gente precisa contratar às vezes mais um meio-campista, mais um atacante, e vai fazendo um refinamento ali no elenco, até chegar num ponto que ele pode contar ali com 18, 19, 20 jogadores com extrema tranquilidade. Porque se a gente trocar de novo de treinador, vai chegar alguém e vai querer avaliar todo mundo de novo, né? A gente vai resetando esse processo e o Cruzeiro não evolui como equipe, né? Então a gente fica à mercê aí da permanência dos treinadores ou não. Ô Bernardo, acho que o Samuel explicou muito bem, porque quando falou em rodízio aí, muita gente pensou nesse rodízio que eu falei aí, do Adilson, né? Que estava disputando a Libertadores, um mineiro, né? Aí colocava um time todo reserva no Mineiro e 2 titulares, às vezes um cara que estava voltando de lesão ia jogar no Mineiro. Mas assim, se você parar para ver, né, acho que a primeira impressão que todo mundo tem quando fala rodízio é essa, né? Mas se você parar para ver todos os times aí de sucesso nos últimos anos, o próprio Palmeiras, o Flamengo, são times, eu falava muito isso, que tinham ali seus 15 titulares, 16 titulares, porque são eram jogadores que toda mão estavam jogando como titular. É muito comum você ir lá no SofaScore pegar as estatísticas desses times, você vê jogadores que jogaram 20 partidas como titular, por exemplo, que é meio campeonato, né? Jogaram 15 partidas como titular, é muito comum nos scouts desses times aí. Isso aí, acho que o Leonardo Jardim pegou essa questão, né? Que para um time disputar um campeonato tão longo, ainda mais disputando outras competições, você tem que estar entrando todo jogo com o time 100%, fisicamente, não adianta. Um exemplo do próprio Cruzeiro, Rafa, eu sei que já está até um pouquinho longe, mas se a gente pegar aquele Cruzeiro de 2013, 2014, você teve ali na zaga, uma zaga que jogou muitas vezes com o Léo, com o Bruno Rodrigo, com o Dedé. O Cruzeiro não jogava com 3 zagueiros, era sempre 2 desses 3, mas eles rodavam muito. No ataque tinha o William, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, aí também jogava o Dagoberto, jogava o Borges. Em 2014 tinha o Marcelo Moreno, tinha o Marquinhos, que entrou em vários jogos em 2014. No meio-campo você tinha Henrique, Nilton, Lucas Silva, de vez em quando Tinga. Então você tinha exatamente esses jogadores que jogavam muitos jogos na temporada. E você sabia ali que você podia rodar entre esses jogadores que o nível não caía. Então eu acho que tem que ser mais ou menos essa linha de raciocínio também, claro, guardadas as devidas proporções da comparação. O problema é que quando bate o desespero, né, Bernardo? Ali aí o treinador bate o modo desespero, igual bateu no Cruzeiro no final da temporada. Rafa travou lá, hein? Opa. Antes que o Rafa Quando volte. alguém travar aí, alguém mexe para ver quem travou, viu, gente? Hoje deu certo. Esses dias alguém travou e ficou todo mundo assim, ó, parado. Todo mundo achou que todo mundo travou. Como é que era aquele boneco do Fantástico? É João Sorrisão? Que chutava e ficava assim? Tem que ser uma coisa. Tem que fazer um movimento aí, acho que era coisa, João Sorrisão. Agora, só voltando, e o Leonardo Jardim, ele citou essa questão do rodízio também, e eu lembro que quando ele foi contratado, e trazendo algum dos perfis dele em relação a método de treinamento, falamos bastante, né, Bernardo? Acho que o Bernardo também citou isso, que é um treinador, e ele falou isso na coletiva, que ele não abre mão das convicções, porém, inclusive em relação ao adversário, ele consegue montar a estratégia para também anular as ações do adversário, e isso parte muito também de entender o contexto daquela partida, né, ô Bernardo? E isso vai acabar direcionando também para a escolha de atletas, né? Eu até separei uma mensagem aqui do Fabrício também, que ele fala mais ou menos isso, ó. Tem jogos mais técnicos, jogos mais físicos, por isso a rotatividade, o cara é extremamente tático. Ele vai escalar conforme a equipe também adversária, sem perder a sua essência. Eu vejo muito isso no Leonardo Jardim, nas equipes no qual ele passou, né, Bernardo? E isso vai ser de acordo também com as peças que está. Vai ter um jogo que ele vai precisar de ser mais intenso, um time mais rápido,
Talvez uma outra partida com mais imposição física, um time mais cadenciado. Eu creio que ele tem essa capacidade porque já demonstrou isso na sua carreira. Exatamente, Patrick. Até porque aqui no futebol brasileiro a gente enfrenta time de tudo quanto é jeito, né? Ainda tem a variável de os times mudam muito jogando em casa e fora de casa. Você tem vários contextos para enfrentar durante a temporada. Igual o Samuel deu o exemplo aí contra o Mirassol. É um jogo que você pode jogar com 2 centroavantes ali, porque você sabe que o Mirassol vai vir recuado e o seu desafio vai ser abrir a zaga adversária para conseguir ter chance de gol. O que é diferente se você for enfrentar o Palmeiras no Allianz, que você sabe que você vai ser muito atacado e você precisa de uma transição rápida para poder agredir o adversário. Então, o Diné não faz sentido para um jogo contra o Mirassol em casa, que a gente vai precisar de uma bola aérea forte, do cruzamento, da bola parada. Agora, não faz sentido você ter o Diné, pelo menos para iniciar o jogo contra o Palmeiras, se você está esperando ter uma transição rápida, porque ele não tem essa característica. E é importante que o Leonardo Jardim tenha essas opções na mão dele para ele conseguir moldar a equipe de acordo com o que a necessidade precisar. Embora essas mudanças não signifiquem que o Cruzeiro não vai ter um padrão de jogo. Isso é diferente. O Cruzeiro vai ter sua essência, vai ter seu padrão de jogo básico ali em si, que vai ter suas jogadas, vai ter suas virtudes, que independente de quem jogar, o time tem que apresentar, porque é um viés do treinador. Agora, algumas coisas mudam. Nenhum jogo é igual ao outro, né? O futebol é muito dinâmico. Então, inclusive dentro da própria partida, né? Porque imagina, por exemplo, você tá lá contra o Palmeiras. Aí você toma um gol e o Palmeiras recua, natural. Aí você vai para cima do adversário para tentar atacar. Igual foi contra o Vitória lá no Barradão. A gente saiu perdendo. O Neres foi expulso, o Cruzeiro foi para cima. Aí fez sentido o Dineno entrar naquele jogo, que o Cruzeiro estava sem bola aérea para poder atacar. O Dineno entrou. O Cruzeiro fez 2 gols, tomou pesado, conta, né? A bola campo pesado. Acaba Então, você vai precisar ter essas variações durante a própria partida. E um treinador bom é o treinador que consegue fazer essa leitura durante o jogo. Porque quantas vezes a gente já passou aqui com treinadores que, cara, o cara mexia no time, o time piorava. Você até morria de raiva, né? Então, assim, o treinador bom é o treinador que consegue fazer a leitura e consegue, as mudanças que ele faz ali fazem sentido e o time melhora dentro do jogo. Nem sempre vai acontecer, mas pelo menos a média, né? E tem treinador que dói até de pensar, gente, algumas substituições aí que é complicado. Samuca, até nessa linha aqui que eu imagino que nós vamos nos deparar em relação ao que o Leonardo Jardim começará a fazer. O Ailton Souza, que é membro e parceiro, falou assim: boa noite, pessoal. Eu acredito que a mudança em alguns jogos será entre 4 a 5 jogadores, mas não em todo o time. Creio que nós vamos passar um pouco por isso, né? Talvez aqueles 11 ideal, nessa sequência de jogos, teremos 5 em algumas partidas, outros 5 em outra, algo do tipo assim, para valorizar cada campeonato também, não deixar algum campeonato, né, praticamente sem essa prioridade e conseguindo talvez manter uma espinha dorsal, como o Bernardo falou muito bem, né? Sim, e ele, durante a entrevista, ele falou sobre isso, né? Tem jogo que vai trocar 1, 2, 3, 4, se precisar 5. E uma coisa, até complementando esse assunto, vou abrir aspas aqui para o que ele disse: o campo é quem vai ditar quem joga mais ou menos. Existe um estudo de performance. Nessa fase inicial, vai haver oportunidades. A seguir, cada jogador tem que mostrar, né? Então, ele disse o seguinte: quem desempenhar bem vai jogar mais. Quem desempenhar mal vai jogar menos, é o que é natural, né? Então, foram falas bem legais, realmente, do Leonardo Jardim.